Olá a todos, tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Tudo bem com vocês? Maravilha! Então, aula passada, nós discutimos, conversamos, você da sua casa, eu daqui, nós estamos telepaticamente sintonizados no pensamento de Aristóteles, um dos primeiros biólogos, se não o primeiro biólogo, o responsável por sistematizar as ciências e, claro, dentre elas, elencando aí a metafísica, a filosofia como ciência humana, tá? Então, nós vimos também a questão da justiça como equidade. Ética se aprende, ética se ensina, ética não nascemos com princípios já rotulados em nosso espírito, como Platão dizia, né? Então, isso se chama ideias inatas. Não nascemos com ideias inatas, valores inatos, isso tudo é aprendido. Com isso, Aristóteles dedica um livro dele, Ética a Nicômaco, ao seu filho. O nome do filho, isso mesmo, Nicômaco. Ou seja, ética a Nicômaco, ética às crianças, ética aos jovens, ética aos adultos. Por quê? Toda a hora é hora de aprender, todo momento é momento de aprender. Nós somos seres inacabados e, por sermos seres inacabados, devemos estar sempre em mudança. Mudança de hábitos, hábitos negativos para hábitos positivos, mudança não significa dizer que vai ser uma mudança negativa, né? Sempre estamos aqui voltados para uma mudança edificante, certo? Então, com isso, podemos observar, né? Falamos das peculiaridades da virtude, né? Não existe assim, na ética, por exemplo, a ética são ideias mais universalizantes, né? Já a moral muda com o contexto, com a época, porque moral tem a ver com a conduta, tem a ver com a prática da reflexão, no caso, que é a ética. Tá? Com isso, observamos que Aristóteles está, sobretudo, preocupado em demonstrar, por suas investigações, que a noção de felicidade, ou seja, eudaimonia, é uma noção humana e, portanto, humanamente realizável. A felicidade aqui não tem a ver com fatores efêmeros, com fatores fugazes, ou seja, fatores que se esvaem entre os dedos. Isto é, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com honradez, não tem a ver com interesses adversos, que não seja a virtude, certo? Devemos trilhar nossa vida, nosso caminho, que venha a convergir, né? Ou seja, voltar tudo para a busca, para a conquista da felicidade. Desse modo, Aristóteles abre o caminho para a seguinte reflexão, e ele faz essa reflexão. Qual é a tua praia? Qual é a tua praia? O que você nasceu para fazer? O que te dá mais prazer? E aquilo que te dá mais prazer é aquilo que você não conseguiria viver sem fazer, né? Ou sem até mesmo ser, né? Entende? Um dos elogios mais sublimes que eu já recebi foi, enfim, de uma determinada época, uma pessoa chegou para mim e disse: Atualpa, você tem alma de professor. Ah, isso é muito bonito, né? Muito bonito se ouvir isso. Atualpa, você tem alma de explicador. Toda hora que você pode, você está explicando. Tem paciência para explicar, tem, né? Fala uma, fala duas, fala três vezes. Às vezes nós não temos tempo para mandar uns emojis, né? Que deixa a mensagem mais clean. Mas eu respondo, eu explico, né? Por não mandar emoji não significa dizer que a gente está chateado ou não.
Simplesmente não, às vezes não dá tempo, até mesmo não passou pela cabeça mandar. O emoji eu acho que tem que ser sincero também, né? É mandar por mandar e você tá com a cara enfesada, mas mandou um sorriso. Então não foi um emoji sincero. Tá? Isso não é aristotélico. Tá bom? Bem, então, qual é a ação, ou até mesmo a atitude, ou a profissão, vamos falar, né? Que você não se vê sem executar essa atividade. Então, a felicidade está justamente em você descobrir, vamos colocar em uma linguagem grega, né? Ou seja, de certo modo, os gregos falam muito da natureza, né? Natureza do ser humano, de certo modo, possuidor de uma essência. Então, a natureza, você está aqui nesse mundo, você, né, vive rodeado de pessoas, você é um ser sociável, e isto também é uma ideia aristotélica, você é um ser político, e político nós já explicamos que não tem nada a ver com politicagem, nada disso, é cuidar da polis mesmo, né, cuidar da polis, amar a polis, viver e vivenciar a polis, tá? Mas você está aqui, né, enfim, na sua cidade, e o que te faz feliz? Né? O que te dá, né, não somente um prazer efêmero, mas aquilo que te completa? Né? Não conseguimos ver a figura do Neymar sem jogar futebol. Ponto. Talvez muitos de vocês não conseguiriam ver a figura do Atualpa sem lecionar. Um determinado carpinteiro na sua região que é muito bom no que faz, você não o veria fazendo outro ofício que não de carpintaria. Então, você tem que descobrir aqui o que você o que é bom para você. O que te, não somente o que é bom para você, mas aquilo que te completa. Porque senão você vai viver uma vida infeliz. Uma vida infeliz. E qual o caminho, né? E a prática o caminho é a prática da ética, a ciência prática que cuida da conduta humana, que tem essa tarefa de elucidar e tornar realizável, factível, a harmonia do comportamento humano individual e social. Deve-se renovar a ideia de que a virtude, assim como o vício, adquire-se pelo hábito. E é muito importante esse conceito de hábito para Aristóteles. Muito, muito importante. Porque é através do hábito que você chega também à virtude, à justiça. É a prática constante. Ou seja, é a reiteração de ações em determinado sentido. Com conhecimento, aí as pessoas falam, eu não consigo estudar, eu não consigo ter disciplina, mas você fez só um dia e não fez mais? Aí não dá, né? Aí não dá. Né? Então, não tem como, o que leva a isso? É o hábito. Todo dia, todo dia, todo dia. É isso. Né? O hábito ruim, evidentemente, vocês sabem, é o vício. Né? Todo dia ali eu tomo um gole de café. Claro, não é um vício tão ruim, mas pode prejudicar, sim, em excesso. Por isso que Aristóteles vai falar do justo meio. Do justo meio. O meio termo. Né? Tudo ali na medida, nada mais nem menos. Tá? Isso vai se refletir, inclusive, na visão de justiça de Aristóteles. O justo meio não é à toa. Existe uma justiça geral e total, não é isso? Um sentido lato. Justiça particular, sentido estrito. Justiça natural, que importante esse conceito de natural, vou até colocar aqui, justiça natural, que vai ser chamado de jus naturalismo. O justnaturalismo, essa é uma palavra moderna, mas o justnaturalismo vai dialogar ou não com a noção de quê? De justiça legal. Justiça legal, que aqui é o positivismo. 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 Certo?
Bem, isso vai gerar uma discussão até hoje. Até hoje, vocês vão ver, né, em teoria geral do direito, economia, mais para frente também, sempre vocês vão dar de cara com com esses dois conceitos, que, ora, na história da filosofia e do direito, irão ser dicotômicos, né, esses conceitos, ou seja, irão ser opostos, né, e ora irão se completar. Em Aristóteles, por exemplo, eles se completam. Eles se completam, né? Tem que se completar para a justiça legal poder ser realmente justa, né? Se ela não ouvir o justo natural, ou seja, aquele direito, aquela justiça que brota da natureza, que brota do cosmos, né, que brota do universo, ou até mesmo da natureza humana, a vida, a liberdade, a felicidade, por exemplo, ela não vai ser, vamos dizer assim, não vai convergir para o bem comum, entende? Mas vamos mais para frente, vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, desse modo, existe uma bilateralidade na justiça particular. Existe a justiça total, justiça legal, mas existe uma justiça particular. Existe a justiça particular distributiva e a justiça particular corretiva. Pelo próprio nome distributivo, você já dá para imaginar. Vai distribuir. E é uma relação de subordinação. Ou seja, uma relação de subordinação, tá? Isto um governante vai distribuir, né, políticas públicas, a questão de direitos, dar mais oportunidade àquela determinada classe ou grupo de pessoas que não tem tanto acesso à saúde, educação, moradia, entendeu? Dar mais a quem tem menos, de fato. Isso é a justiça distributiva, quem faz é o governante. Já na justiça corretiva, aí muda de figura. Justiça particular corretiva, e isso, preste atenção, isso que nós estamos falando há 2000 anos atrás. E como é atual o pensamento de Aristóteles? Como é atual, né? Como é atual não somente essa parte da filosofia dele, mas muito do que ele fala sobre ética também ainda é discutido até hoje. É bem pé no chão, Aristóteles, certo? É bem, não diria pragmático, né? Mas muito, muito assertivo nas colocações dele. Né? Claro, a lógica, por exemplo, ele foi um dos fundadores. O terror do raciocínio lógico aqui começou com Aristóteles, tá? Então, veja, justiça corretiva. A justiça corretiva é uma justiça que está, vamos dizer assim, relacionada a relações, tá? Que vai corrigir determinada perda ou ganho também. Vai depender do caso. E para isso existe a justiça particular corretiva comutativa. E a justiça particular corretiva reparativa. Né? A comutativa é uma relação aí consensual, ou seja, uma relação voluntária, em atos voluntários. É a questão do contrato, por exemplo. Já a justiça reparativa, por exemplo, aqui é um furto, o juiz vai reparar, a justiça, o Estado, vai reparar um dano. E esse dano, e Aristóteles vai falar do princípio da proporcionalidade, né? O princípio da proporcionalidade, certo? O furto, a questão do... E aqui, é claro, são atos, deixa eu colocar, voluntários, atos voluntários e atos involuntários. Certo? Ou seja, aqui são relações contratuais, por exemplo. Contrato. Já aqui é o furto, é o estupro. Aqui enfim, o assassinato, o roubo, o latrocínio. São relações. O adultério, certo? E agora até surgiu uma discussão muito grande em não aceitar mais o argumento do feminicídio por honra, do assassinato de mulheres, no caso feminicídio, por honra. Né? Eu matei por honra, ela me traiu e eu matei. Não.
isso é desproporcional. Então, o juiz, ele não pode, e aí eu estou dizendo baseado em quê? No próprio STF, que essa tese já foi discutida no STF e caiu por terra. Inadmissível, em pleno século XXI, ter esse tipo de argumento do século XIX. Não se pode ter esse argumento, dizer que a mulher, matei, tá certo, você vai ficar livre. Não há proporcionalidade aí no ato, no caso, no feminicídio, não há proporcionalidade com a pena. Tirou uma vida, eu vou perdoá-lo? Para Aristóteles, isso é injustiça. Isso é injustiça. Ou seja, a vida é um direito natural e para Aristóteles deve haver um diálogo direto com a justiça legal. E com isso, deve sim pagar pelo que fez. Proporcionalmente. Proporcionalmente. A pessoa roubou uma margarina. E aí, por exemplo, o Estado vai ter que fazer, né? Vai reparar aquele dano a quem? Ao supermercado. Mas quem que vai reparar? Eu posso muito bem dizer, olha, você vai trabalhar aí nesse supermercado para pagar aí essa margarina durante 2, 3, 4 dias. E não prender a pessoa e tal. Compreende? Roubou uma margarina somente. Ah, mas quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Nossa, calma aí, né? Roubou uma margarina ou um pacote de biscoito e ainda vai ser julgado por isso, tá com fome. E digo mais, tem filósofos que admitem um roubo, o furto, em situações como a fome, por exemplo. É uma questão de sobrevivência. São Tomás de Aquino, por exemplo, ele admite isso. Certo? Outros filósofos também da Idade Média admitem isso. Bem, só para dizer que o Estado vai ter que reparar, né? O juiz, no caso, vai ter que reparar, tá? O dano, proporcionalmente. E, claro, por que é um ato involuntário? Ninguém pede para ser furtado, né? Nem estuprado, nem morto, nem nada disso. É involuntário, sem o seu consentimento. Já o ato voluntário, você assinou a lei. Né? Você assinou um contrato, você foi consensual. Né? Uma questão do aluguel, questão, né, enfim, de um acordo, uma compra. Isso foi consensual, foi voluntário. Você quis fazer a outra parte também. Certo? Vamos lá. O justo, o que é justo? Justo consiste na virtude de observância da lei e no respeito àquilo que é legítimo e que vige para o bem da comunidade. É muito importante esse conceito para Aristóteles. Né? Tudo converge para o bem da comunidade. Observância da lei. Respeito àquilo que é legítimo. Tem que observar a lei e respeitar aquilo que é legítimo em prol do bem comum. Do bem comum. Com isso, podemos destacar o seguinte, e aí vamos detalhar mais sobre as acepções, sobre as distinções entre o justo legal, o justo natural, a justiça distributiva, a justiça particular, particular comutativa e particular corretiva, ou reparativa, tá? Então, a lei, por exemplo, né? Estão muito bem interligadas esses conceitos entre lei, convívio social e bem comum. Não pode haver uma lei que vai destoar do convívio social ou até mesmo causar ali um prejuízo à convivência social. Entende? Tá? Então, não pode. Por exemplo, a questão do porte de arma sempre foi uma polêmica, é polêmica, né, tal. Mas eu fico imaginando se em 2013 não tivessem armas, se tivessem armas ao invés de coquetel e pedras, paus, enfim. A pessoa, vamos substituir ali por armas. Como seria o cenário ali? Ou a cada manifestação as pessoas saíssem armadas? Eu tenho um porte, eu tenho... E aí? Será que o brasileiro, a comunidade, tem maturidade para portar arma? Qual a finalidade da arma? Matar. Ponto. Ah, mas tem que se defender, mas da mesma forma. É matar. Né? Aí tem pessoas que a arma não faz nada e tal. Como é que não faz nada? O agente que porta uma arma, ele vai fazer alguma coisa, sim.
está portando a arma e ele vai atirar, vai, enfim, atentar contra a vida de alguém. Certo? Ah, mas minha intenção não foi essa. Ah, mas matou, né? Tudo bem, uma coisa é você tem uma legítima defesa, tem um treinamento ali, tá? E você se defender. Mas, como nós estamos falando, né, uma lei que vai causar um distúrbio no convívio social, essa lei não deve ser realizável, e realizada e sancionada. E a pessoa, eu fico imaginando, eu dou aula para adolescente, leciono para adolescente, eu fico imaginando esses pais com filhos depressivos em casa, ansiosos em casa e com armas. Se já na pandemia cresceu o número de suicídios só pelo fato do isolamento social, imagine se a pessoa cada brasileiro tiver uma arma em casa. E for liberado isso. Liberado. E nunca me esqueço, né, de uma vez, só para encerrar esse assunto, né, no sentido de até mesmo um apelo aqui, né, que eu faço, para que vocês reflitam sobre isso, né, sobre essa lei absurda que é a liberação do porte de arma, qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas o bandido estão com armado. Não, isso é uma justificativa tão... Ah, quer dizer que então o ideal é armar todo mundo, ao invés de ter uma política de segurança séria, dar mais suporte aos policiais, reforçar o salário do PM, ter um atendimento semanal psicológico ali com ele, saber ali de fato o que ele está se passando, né? Tentar fazer com que ele saia do clima de estresse e possa trabalhar de maneira serena, tranquila, para resolver conflitos, não para criar. E munir a PM com boas armas, um bom aparato. E aí, é melhor então armar todo mundo do que dar mais preparo aos policiais que são realmente pagos para isso. Entende? Então, a saída sempre é pela culatra, pela tangente, né? Ou seja, vamos arrumar outro problema, vamos arrumar uma saída, mas essa saída é o problema também. Então, leis absurdas que causam distúrbio no meio social não promovem o bem comum, e para Aristóteles isso está fadado enfim, a governos tirânicos, a oligarquias e, enfim, governos que, de fato, não agregam, né? Não se preocupam com o bem comum. Se a lei nomos é uma prescrição de caráter genérico e que a todos vincula, então, seu fim é a realização do bem da comunidade e, como tal, do bem comum. Ação igual legalidade, igual a justiça legal. Entende-se por justiça legal, no caso está aqui, uma prescrição. Quando eu prescrevo algo, eu estou dizendo que eu estou positivando algo. Positivando. Isto é o que está na lei, é o que está escrito. Escrito. E esse escrito foi criado, enfim, pelo legislativo, no caso do Brasil, que é um regime presidencialista. Legislativo, tá? Foi criado pelo legislativo. Então, justiça legal quer dizer o quê? Algo que está positivado. A Constituição, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Então, tudo isso são leis positivas, certo? A justiça total é também chamada de justiça universal ou integral. E tal se deve ao fato de sua abrangência. Aquele que contraria as leis, contraria todos que são por elas protegidos e beneficiados. Aquele que as acata, serve a todos que por elas são protegidos ou beneficiados. Exemplo, usar máscara. Tem pessoas que relutam em não usar máscara. Ou colocam ali com descaso, colocam no queixo, colocam na boca, não tapa devidamente ali o rosto, né? Os órgãos respiratórios, né? A boca, o nariz, certo?
Quando eu transgrido, né, subverto esta regra, esta norma, esta lei, que segundo o Código Penal, ao subverter, né, às vezes sabendo que eu estou com Covid, saio. Bem no início da pandemia, vocês viram que aquela pessoa foi até presa, né, caçada, presa, porque ela sabia que estava com Covid, sabia que estava doente, mesmo assim contaminou outras pessoas do hotel que estava hospedado. Saiu sem máscara, enfim, sem... Certo? Então, eu estou atentando contra a ordem, contra a saúde de outras pessoas. Então, eu não estou não somente me beneficiando, evidentemente, mas constrangendo a lei, constrangendo o Estado. Certo? Constrangendo a mim mesmo e aos meus. E quando digo meus, estou falando co-cidadãos. Não estou falando só parentes, não. Certo? E ao cumprir essa norma, eu estou sendo correto, estou sendo íntegro, estou tendo observância com relação à lei. O justo total é a observância do que é regra social de caráter vinculativo. Ou seja, o hábito humano de conformar as ações ao conteúdo da lei é a própria realização da justiça. Nesta acepção, justiça total. Ou seja, o hábito humano de conformar ações, equivaler ações com a lei, há uma correspondência ali? Há uma correspondência. Então, se há uma correspondência, é claro que eu estou devidamente ali cumprindo o justo total. Esse é o tipo próprio de justiça aplicável para a vida política, organização comunitária, organizada pelos ditames emanados pelo legislador. Então, o legislador legisla, cria leis, e eu devo cumprir as leis. Né? Cumprir as leis. Certo? Agora, apenas um parêntese aqui. Um soldado deve cumprir ordens absurdas? Não. Não deve. Ah, insubordinação. Tudo bem. Insubordinação. Você vai ser preso. Tudo bem. É melhor ser preso e ter a consciência tranquila e não matei alguém injustamente ou atentei contra a vida de alguém injustamente do que realmente ser preso ali. Não sei se vocês viram um filme, ele também retrata a pandemia, né? Uma pandemia. Ele acho que é chinês, coreano, japonês, não sei. Mas o fato é esse. Imagina o seguinte, num determinado momento, ele descobre que ela tem o vírus, né? A mãe tem o vírus. E, aliás, a criança tem o vírus e a criança encontra a mãe. E quer abraçar a mãe, mas não pode, né? Não pode ultrapassar ali a fronteira e tal. E tem os policiais mirando, né? Snipers estão mirando ali e tal, né? Treinados para isso. E ele recebe uma ordem: atire. E a criança começa a correr. Ele atira. Ele obedece, mas não acerta. Ele é um sniper. Poderia muito bem atirar para acertar. Poderia. E iria acertar. Agora, ele considerou essa ideia, esse comando, absurdo. A criança queria somente abraçar a mãe, enfim, né? Reencontrar a mãe. E aí ele errou o tiro, né? E deu um alerta nela para ela não. Ela continuou, ele atirou, mas errando, né? No chão ali e tal. Ele entende? Então, assim, agiu, atire, acerte e tal. E ele continuou assistindo, insistindo, e ele errando os tiros. Ele obedeceu, mas, sabe, é um sniper. Ele tinha que atirar para matar, para acertar, enfim. Mas eu só quero que vocês reflitam nessa questão, né? É preferível, e aí onde está o exemplo de Sócrates, né? É preferível ficar tranquilo com a minha consciência do que matar alguém ou, enfim, cometer uma injustiça para beneficiar outrem e ficar com a consciência imaculada. Entende? Então, adiante.
Continuando, o justo total. Na produção de efeitos em meio ao convívio social, justiça e virtude são idênticas. Justiça e virtude são idênticas. Uma vez que o conteúdo de toda legislação é o agir no sentido que corresponde à conduta que representa o meio, não matar, não furtar, não ferir, não lesar, não injuriar, são aplicações de um único princípio, que é a neminem lidere, né? Ou seja, a justiça total, né? A justiça total. O princípio ali do meio termo, né? Ou seja, o justo meio. O justo particular corresponde a uma parte da virtude e não à virtude total, como ocorre com o justo universal ou total. Certo? Ou seja, o justo particular corresponde a uma parte da virtude e não a sua totalidade, como ocorre no justo total e quer dizer que existe virtude, um homem virtuoso parcialmente? Não. Virtude é virtude. O que está dizendo aqui é que no cumprir da justiça particular, no cumprimento da justiça particular, ela está vinculada em caráter mais restrito. Já na justiça total é algo mais lato, né? Algo mais amplo. Bem, agora vamos passar para a concepção do justo particular. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que vai ser objeto de discussão em outras aulas, e não subestimem esse conteúdo para as próximas aulas ou até mesmo disciplinas para a vida. Aristóteles é muito importante para a constituição dos outros pensadores, né? Não estou frisando Aristóteles porque, de fato, ele é um pensador que sistematicamente, como você pode perceber, elencou os tipos de justiça, as classificações, evidentemente, em um dado contexto, em uma época, mas que pode sim, ainda utilizamos, não evidentemente do jeito que está aí, né? Justiça natural, justiça positiva e tal, né? Tendo esse diálogo aberto, como aqui na obra de Aristóteles. Não, mas vai sim impactar muito a história da filosofia, essa concepção de justiça do nosso estagirita, o grande Aristóteles. Bom, na próxima aula nós vamos observar estes conceitos. Forte abraço e até a próxima.